Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Oi, doutora Tatiana, tudo bem? Olá, Mário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da CBN. Tudo bem, doutora Tatiana é médica, veterinária, sempre nos ajuda aqui a lidar melhor com o nosso animalzinho doméstico. Achei interessante que você separou hoje perguntas pra gente fazer o veterinário, quando levar o bichinho, né? Exatamente, assim, serve um roteirinho que serve tanto para os marinheiros de primeira viagem, para quem nunca teve um pet e vai ali a primeira vez fazer uma consulta, né? Seja um animal filhote ou seja um animal já adulto. Tem algumas perguntas que são interessantes aí para a gente entender melhor o universo dos nossos cães e gatos. Então vamos lá, o que a gente deve perguntar para o nosso veterinário? Chegamos com o nosso cachorrinho, o nosso gatinho, o nosso papagaio, o periquito, enfim, o que a gente pergunta? Então, no geral, Mário, a gente vai falar sobre o básico, né? Assim, o estado geral de saúde, são perguntas que eu também ouço bastante na rotina, né? Independente do roteirinho que a gente está seguindo, são perguntas que eu ouço rotineiramente, não necessariamente todas no mesmo momento, na mesma consulta, sim, mas elas acabam vindo ali no início, no esquema de vacinação, o tutor acaba perguntando muito. A pergunta, uma das mais comuns, né? Qual o estado geral de saúde do meu pet? A pessoa quer saber se o animal está bem de saúde, se ele está bem nutrido, se o peso está adequado. As pessoas se preocupam muito. Ah, doutora, mas o peso dele está bom? Né? Aí o peso do animal vai depender muito ali em relação ao tamanho. A gente tem que ver a condição corporal, né? Não só o peso, a condição corporal desse animal, ver como é que estão os ouvidos, os dentes, se tem algum ectoparasita, pulga, carrapato, examinar tórax e abdômen, né, saber se está tudo ok ou se a gente vai precisar ali de algum exame a mais e se o animal vai ou não precisar de algum tratamento antes de iniciar o esquema de vacinação, por exemplo. Perfeito. Outras perguntas, doutora, que a senhora ouve e recomenda? Então, aí o pessoal tem bastante dúvida sobre as vacinas, né? Quais são as vacinas que o animal precisa tomar, a partir de quando que ele precisa tomar, né? E a vacinação é realmente uma das formas mais eficazes que a gente tem de proteger o animal contra as doenças infecciosas, né, e contagiosas. Os cães e gatos, eles têm protocolos diferentes, né? Os cães, por exemplo, eles tomam ali de 3 a 4 doses de vacina múltipla, né, que é a vacina V8 ou V10, geralmente, né, contra 8 ou 10 doenças. A antirrábica são as básicas, né, e aí tem algumas vacinas complementares, como a de gripe, a de giardia, a de leishmaniose, que também podem fazer parte do protocolo. Já os gatos, eles vão ali tomar 2 doses de vacina múltipla também, mas aí no caso ela pode ser V3, V4 ou V5, contra 3, 4 ou 5 agentes. E a antirrábica também. Essas vacinas, os animais recebem naquelas campanhas de vacinação que a gente vê na prefeitura, sempre sábado, campanha de vacinação, traga o seu bichinho, ou tem que pagar para ter essas vacinas necessárias, doutora? Então, na verdade, assim, Mário, as vacinas múltiplas, né, as vacinas que protegem contra diversas doenças, elas não são ofertadas pela prefeitura, né, elas são feitas preferencialmente no veterinário, porque é o veterinário que vai fazer um exame clínico ali para detectar se está tudo bem, se aquele animal está apto a receber uma vacina. Muitas pessoas acabam comprando vacina em balcão de agropecuária, de loja, né, e muitas vezes o animal não está apto a receber, então você tem uma chance muito maior de uma falha vacinal, de algum problema acontecer. A vacina que a prefeitura oferta para a população é a vacina antirrábica. Aí a vacinação é anual. Aí o tutor opta, né, se ele quer ir na campanha e fazer a vacinação gratuita, ou se ele prefere fazer no veterinário, que a vacinação é importada, o animal vai acabar passando por consulta, ele tem um tempinho ali só para ele, né, não vai estar aquele volume de gente na rua. Muitos animais ficam bem estressados nas campanhas. Tem pergunta de ouvinte, pois não, João? Pois é, Mário, a Juliana Rocha, ela está perguntando aqui, gatos que vivem em apartamento, doutora, e nunca saem, eles precisam tomar a vacina anualmente? Então, depende, às vezes, assim, porque a vacina de felinos, ela protege contra o complexo respiratório felino.
que é causado por diversos agentes. E muitas vezes a gente tem animais que são positivos já para essa doença e eles podem eventualmente desenvolver a doença espontaneamente ali durante a vida. Então, pode ser que eventualmente esses animais precisem fazer a vacinação para reduzir sintomas, né? Ou se você tem uma população de felinos, mesmo que eles não tenham contato com felinos de fora, mas às vezes você tem uma densidade populacional de gatos grande dentro de um ambiente fechado, também é interessante manter a vacinação em dia. Mas a antirrábica acaba sendo obrigatória, né? Porque já teve casos, por exemplo, de tutor que encontrou morcego dentro da varanda do apartamento. Né? Então é importante manter a vacinação antirrábica pelo menos em dia. Boa resposta para Juliana. Outra pergunta frequente, doutora? O pessoal tem, assim, os tutores têm muita dúvida com relação à alimentação, né? Qual que é a alimentação mais indicada, até quando que eu vou fazer a ração de filhote, quanto tempo que eu preciso, né? São dúvidas frequentes. Normalmente a gente fala aí que os animais de pequeno porte, né, eles têm que comer ração de filhotes até 10 meses, 1 ano de idade. Já os animais grandes e gigantes, muitas vezes eles comem ração de filhote até 1 ano e 6 meses. Ele pode chegar a comer a ração de filhote. Né? Se já for um animal adulto, né, se você eventualmente já adotou um animal adulto, aí a gente tem que saber o porte do animal, a condição corporal, se está gordinho ou não, se precisaria fazer uma dieta, ou se ele tem algum problema de saúde crônico, que às vezes precisa de uma dieta específica, né? Aí o veterinário vai indicar de acordo com a realidade daquele animal. E também tem tutores, hoje em dia também tem crescido muito o interesse das pessoas pela alimentação natural. Perfeito. Eu sei que a senhora repetiu óbvio aqui algumas vezes. Bicho é bicho, ser humano é ser humano. Mas eu confesso que às vezes eu tenho uma pena do bicho, do cachorro, que eu fico olhando, gente, ele vai comer essa ração até morrer. A vida inteira não vai sentir um saborzinho, que às vezes ele fica lá pedindo um pedacinho de carne, a gente nunca dá. Uma carinha assim, né, Mário? Parece que quer a carne, mas não, porque você é cachorro e a médica falou que você tem que comer ração. Carne pode fazer mal, pode engasgar com osso. Tadinho, doutora. Não, mas eu não penso assim não, Mário. Então me ajuda a mudar o raciocínio para não ter pena do bicho, fala. Olha só, vamos lá. Bom, nenhum animal nasceu na natureza comendo ração, né? Eles têm uma alimentação. Os cães, eles são animais onívoros com tendência carnívora, né? Eles gostam muito da proteína animal, mas eles também comem outras fontes de proteína. Os gatos, ao contrário, eles são carnívoros estritos, então eles precisam realmente da proteína de origem animal. Então, assim, o que eu falo para os meus clientes é assim, se você não tem, né, a disponibilidade, que a grandíssima maioria das pessoas não tem, de oferecer uma alimentação natural, que é dispendioso financeiramente e com relação a tempo, você pode dar a ração como o alimento principal e você pode complementar a dieta do seu cão, por exemplo, com pedaços de fruta, com proteínas com baixo teor de gordura, com petiscos saudáveis, com, né, um biscoito que tenha sido feito especialmente ali com ingredientes naturais, por exemplo. Eu não vejo problema em você oferecer esse tipo de coisa, de você poder misturar eventualmente alguma coisa ali na comida para fazer um agrado para o seu pet, né, desde que ele não deixe totalmente de comer a comida dele, a ração dele, porque ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa de interessante. Eu acho que tudo é válido. Sim. Por que também? Porque às vezes esse animal muito acostumado numa determinada coisa específica, às vezes quando, não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita sachê, não gosta de frango, nunca comeu, e aí eventualmente esse animal adoece, e você precisa, né, mudar a alimentação, oferecer alguma coisa diferente para estimular, e esse animal acaba não aceitando. Isso é muito comum de acontecer com gato. Né? Então é importante. Agora, o que não pode, né, é assim, meu cachorro come 3 pães franceses por dia. Aí não pode, né? Nem a gente pode. Entendi. Muito menos eles. Entendi. Tem mais ouvintes querendo perguntar para você, doutora. Pois é, doutora. Vamos lá. O pessoal tá curioso por aqui. O Felipe, ele tá perguntando qual a frequência de banhos para o cachorro. Ele disse que viu que dar banho demais pode acabar fazendo mal. Tem um outro ouvinte que também tá perguntando aqui sobre queda de pelos. Quem tá perguntando isso é o Enio. O que a gente pode fazer para evitar a queda de pelos dos animais? Então, 2 perguntas aí. Frequência de banhos e também evitar essa queda de pelos.
Certo, isso é uma dúvida também frequente no consultório, que também costuma vir aí nas primeiras consultas. Eu sempre falo o seguinte, o banho, ele é uma necessidade humana, ele não é necessariamente uma necessidade do animal, né? Os gatos, por exemplo, o indicado é que você não dê banho nos gatos, porque os gatos, eles têm um mecanismo deles de autolimpeza, eles se lambem, eles se higienizam, muitas vezes você querer dar banho num gato gera um estresse enorme, né? Então é uma coisa bem eventual, assim, o ideal, eu falo assim, meus gatos, por exemplo, nunca tomaram banho. Eu tenho uma gata de 8 anos, um de 4 e um de 3, e nenhum deles nunca tomou banho. Já os cães, aí depende muito da rotina desse animal, né? Se ele é um animal de quintal, ou se ele é um animal que dorme dentro de casa, em cima da cama, ou se ele tem o cantinho dele ali na sala, né, ou no quarto, e vai depender muito. Em geral, no máximo, um banho por semana, né? Isso para animais que demandam uma higiene um asseio maior, né? Um animal que vai dormir de repente na cama com o tutor e tudo. Agora, realmente, assim, existem alguns animais que com problemas de pele, se você der banho com muita frequência, esses problemas de pele acabam se agravando. Já tem outros que você só vai conseguir resolver o problema de pele com banhos frequentes terapêuticos. Perfeito. E sobre queda de pelos? E aí, sobre a queda de pelos, né, a queda de pelo, a gente tem que tentar identificar o que está acontecendo, né? A queda de pelo, ela pode ser natural. As pessoas, por exemplo, elas têm uma falsa ideia de que vira-lata não solta pelo, porque ele tem o pelo curtinho, pequenininho, o que é uma grandíssima mentira. Muitas vezes eles soltam um monte daqueles pelinhos curtinhos pela casa e soltam bastante. Então vai depender do tipo de pelagem, se esse animal tem subpelo, por exemplo. O Rottweiler é um cachorro que naturalmente solta quase um cachorro por dia ali de pelo. Vai depender do estado nutricional desse animal, se ele estiver passando, né, por um período difícil, por uma doença, alguma coisa, isso pode acabar se refletindo na pelagem, a qualidade do alimento que esse animal come. Então tem muitos fatores que influenciam, né? De forma geral, se a gente não vê falhas na pelagem, né, não vê ferida, não vê falha, não vê nada que chame a atenção, na grande maioria das vezes pode ser normal, né? Em outros, a gente muda a alimentação ou entra com um suplemento específico, essa queda de pelo também, ela reduz bastante. Doutora Tatiana, chegaram mais 2 perguntas, tem mais 6 que você separou. Vai ficar tudo para a semana que vem, porque já são 5 horas e 1 minuto, tá bom? Vamos deixar para a semana que vem, que ainda tem mais. Parte 2. Combinado, parte 2. Obrigado, doutora Tatiana Sack. Eu que agradeço. Até a próxima quinta.